Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de francês. Se acomode confortavelmente, pois vamos começar pelo beabá do francês, estudando o alfabeto com enfoque no vocabulário das disciplinas acadêmicas. Nessa aula, vou dar várias dicas de pronúncia e convido vocês a repetir em voz alta todas as palavras que vão escutar. Não duvide em exagerar a pronúncia para se acostumar com a melodia do francês. Então, vamos começar? Bienvenue et c'est parti! L'alphabet des disciplines. Vamos começar com a primeira vogal, a letra A. A comme architecture. A comme administration. Architecture e administração são palavras cognatas entre o francês e o português, assim que a grande maioria das palavras deste alfabeto, para que vocês possam perceber que já sabem muito de francês. On continue. B comme biologie. C comme chimie. C comme communication. D comme droit. D comme design. Agora, a nossa segunda vogal, a letra E. E. Esse som do E é uma novidade, pois ele não existe no português. Então, para formar o som E, vocês vão fazer uma boca de O e tentar falar E. 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 E comme éducation. E com acento forma o som E. E comme éducation. E comme enseignement. A combinação da letra E e N forma o som EN. Enseignement. E comme environnement. Environnement. Vamos com a nossa primeira dica de pronúncia. No francês, a última consoante de uma palavra não se pronuncia. Assim como podemos ver no exemplo de environnement, meio ambiente, environnement, enseignement, ensino, e droit, direito. A última consoante de uma palavra não se pronuncia. On continue. F comme finance. F comme finance. G comme gestion. G comme génétique. Aqui vamos com a nossa segunda dica de pronúncia. O E final é mudo. Assim podemos ver no exemplo de génétique, chimie, química, biologie. O E final é mudo. On continue. H comme hôtellerie. H comme hôtellerie. I comme informatique. I comme ingénierie. Ingénierie. I comme information. J comme journalisme. J comme journalisme. K
comme kinésithérapie. K comme kinésithérapie. Vamos com a nossa terceira dica de pronúncia. Na língua francesa, a tônica está sempre na última sílaba. A tônica não tem a ver com o acento de uma letra. A tônica está sempre na última palavra. Por exemplo, kinésithérapie, ingénierie, information, génétique, enseignement. On continue. Elle comme langue. Elle comme lettre. M comme management. M comme médecine. M comme mathématiques. N comme nanotechnologie. N comme numérique. O comme opération. O comme opération. Um detalhe aqui. Algumas palavras têm um S no final. Esse S é a marca do plural, mas ele não se pronuncia. On continue. P comme politique. P comme psychologie. A combinação da letra C e H pode formar o som ch, que nem em chimie, e também pode formar o som C, o som que nem em psicologie. On continue. Q comme qualité. Q comme quantité. Pronto. Qualité e quantité, qualidade e quantidade, não são disciplinas acadêmicas em si, mas eu acredito que tem tudo a ver. On continue. R comme recherche. R é uma letra, um som novo. O R, ele vem bem do fundo da garganta. R comme recherche. Recherche, pesquisa. Não duvide em exagerar a pronúncia. R comme ressources humaines. Ressources humaines. Aqui vamos com a nossa quarta dica de pronúncia. A última consoante de uma palavra é ligada à vogal que começa a palavra seguinte, que nem nesse exemplo de ressources humaines. Vamos considerar humaine como se começasse com uma vogal, porque o H é mudo. Então, a gente vai ligar a última consoante da primeira palavra com a vogal da segunda palavra, da palavra seguinte. Ressources humaines. Ressources humaines. Recursos humanos. Esse fenômeno se chama liaison. On continue. S comme système. S comme santé. Santé, saúde. A combinação do A e do N forma o som ON. Da mesma forma, para enseignement, environnement, santé. É o mesmo som. S
comme science. S comme science. T comme technologie. T comme télécommunication. Vamos com nossa última vogal, a letra U. U. O som da letra U não existe no português. Aí vocês vão ter que treinar para poder pronunciá-la. É o famoso biquinho francês. Então, para formar o U, vocês vão fazer uma boca de U, e tentar falar I. Vamos treinar. Boca de U, tentar falar I. U. U. U comme urbanisme. U comme urbanisme. V. V comme vétérinaire. V comme vétérinaire. W. W, ou W, literalmente. W comme web design. Web design. X. X comme xénologie. X comme xénologie. A xenologia, ou a xenologia, é o estudo de alienígenas. On continue. Y, a nossa última vogal, né, que o Y é considerado como uma vogal. Y, literalmente, é um I grego. Y comme yoga. Y comme yoga. O Y pode ter som de Y e também de I, que nem na palavra système. Yoga, système. E, finalmente, Z comme zoologie. Z comme zoologie. Pronto, terminamos com o alfabeto. Tome uma água, vamos repassar as dicas de pronúncia. Primeira dica: a última consoante de uma palavra não se pronuncia. Exemplo: droit, enseignement, environnement. Segunda dica: o E final é mudo. Biologie, finance, hôtellerie, informatique. Terceira dica: a tônica está sempre na última sílaba. Communication, informatique, kinésithérapie, numérique, opération. E quarta dica: a última consoante de uma palavra é ligada à vogal que começa a palavra seguinte. Exemplo: ressources humaines. Ressources humaines. Esse fenômeno se chama liaison. É isso aí, pessoal. A nossa aula terminou. Deixo aqui algumas recomendações de material complementar para aprofundar o tema. Podem assistir os vídeos da Céline, as dicas de pronúncia, regras básicas 1 e regras básicas 2, do canal YouTube Os Franceses Tomam Banho. Além de acabar com alguns preconceitos, Céline entra nos detalhes da pronúncia com um vocabulário bem acessível, eu super recomendo. E por que não ter seus primeiros contatos com a língua pelo aplicativo Duolingo?
O Duolingo é interessante para sistematizar as estruturas da língua e aprender vocabulário. Eu recomendo começar pelo básico 1. E aí, comunique. Gostou da aula? Achou útil? Escreva nos comentários as disciplinas nas quais você se identificou na sala de aula. É tudo por hoje. Eu fico por aqui e até a próxima!